Faça a tua vida valer a pena no dia de hoje. Essa é a nossa temática. Eu diria para você que a cada manhã, o fato de respirarmos, estarmos vivos, o milagre já começou. Tudo se fez novo em nossa vida. E nós temos 24 horas para reparar os nossos erros, pedir perdão a que precisamos, nos desculpar com as pessoas que ofendemos, de nos reconciliar com o próximo, de buscar mais intensamente a Deus. Quando eu falo que o milagre da vida começa logo ao amanhecer, significa dizer que Deus nos concede a oportunidade de ressurgirmos num novo dia com 24 horas para a nossa vida começar novamente a valer a pena viver. Faça do dia de hoje valer a pena a tua vida. Alguns cristãos hoje desconhecem o que Deus pode fazer através das suas vidas. Deus faz milagres. Deus faz milagres através das nossas vidas. Não é através das nossas habilidades, mas através daquilo que nós podemos, enquanto seres viventes nessa terra, como cristãos, podemos fazer para Deus através daquilo que de fato entregamos diariamente. Se Deus lhe concedeu a graça de amanhecer num dia como esse, e certamente daqui a algumas horas nós estaremos dormindo, descansando, e teremos a oportunidade de ressurgir novamente numa quarta e linda quarta-feira, significa dizer que Deus está nos dando a oportunidade de viver um novo dia, começar uma nova vida. E eu diria para você que Deus não está interessado em fazer com que você, apenas olhando para suas habilidades, como o apóstolo Pedro, que era um perito, era aquele que era um perito naquilo que fazia, nas habilidades como pescador, o mar que bem conhecia, os ventos, as tempestades, aonde de fato deveria pescar, mas nada disso deveria ser tão suficiente como ele reconhecer que a simplicidade de experimentarmos o milagre da vida, fazendo com que hoje venha valer a pena viver, é sempre estar dispostos a olhar para Jesus. O nosso foco, a direção, o olhar mais acertado para que hoje a nossa vida venha valer a pena viver, significa dizer olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, trata de saber que Jesus, ele é o Senhor da vida. Jesus, ele tudo pode fazer por nós. Ele está no controle, ele está no domínio, ele tem autoridade sobre a vida de Jesus e em Jesus estão todas as coisas, como a palavra de Deus nos ensina, que nele, por ele, todas as coisas convergem para a glória de Deus. A questão é saber se o teu foco, se a tua vida, se o teu olhar está determinantemente focado em Jesus, se você está olhando para Jesus. Pedro teve a oportunidade de ver um milagre na vida dele acontecer, como de fato ele experimentou, mas experimentou por alguns minutos, caminhando sobre as águas, quando o vento balançou, quando as ondas se agitaram, ele perdeu o foco, ele deixou de olhar para Jesus. O texto diz que ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para o mar e de repente ele afundou. Isso acontece na nossa vida quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós estamos dando ouvido, quando nós estamos prestando atenção nas turbulências, na agitação da vida, do nosso dia a dia, dos problemas, das dificuldades, quando nós estamos dando audiência a todas estas coisas, nós estamos perdendo o foco de olhar para Jesus, de ter a certeza de que o foco mais acertado é Jesus Cristo, porque quando nós focamos nele, nada pode nos abalar, nem o vento, nenhuma tempestade, nenhum problema, nada desse mundo pode nos roubar, pode nos tirar a tranquila certeza, segurança de que em Jesus nós temos o prazer e a alegria de descansar em paz. Quando nós olhamos para Jesus, se trata de acreditar
quem Jesus é e o que ele pode fazer por você. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? O que Jesus pode fazer por você quando você crê, quando você olha para Jesus e vê em Jesus o Senhor da vida, o Filho de Deus, o Senhor do teu coração, significa dizer que você passa a ver Jesus como de fato ele é. Jesus é a maior razão da nossa existência. Ele é a maior razão daquilo que eu sou, daquilo que posso fazer para Deus. E não há nada em mim que eu possa fazer se Deus não estiver presente em mim através de Jesus. Porque Jesus é e sempre será exclusivamente a maior razão da minha existência, da minha vida, e eu vou ver com os meus próprios olhos o milagre do dia acontecer quando eu colocar o meu foco em Jesus, quando eu passar a prestar atenção em Jesus. Nada poderá me agitar, nada poderá tirar de mim a alegria, a felicidade, o desejo pleno de conquistar diariamente como milagre da vida, fazendo valer a pena viver a cada dia, porque Jesus é o centro, é a razão de tudo o que eu sou. Jesus é o Senhor da minha vida. Imagine eu, você, fechar os olhos, com os nossos olhos fechados, ter a convicção que a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas também a esperança. Quando você tem esperança, a tua fé é como você, ao fechar os olhos, você não vê, mas você sabe que você está seguro quando você está na tua casa, quando você está no teu quarto, quando você está no lugar de segurança, quando você está no lugar de paz. Você não consegue ver, mas você sabe que está ali. É como o vento que passa por uma árvore. Você não vê o vento, mas você sabe que o vento está passando por ali, porque os galhos balançam. Assim é a nossa fé em Deus. Nós não conseguimos materializar, mas nós temos a certeza de que quando nós cremos em Deus, a nossa fé é como aquela fé que o sopro da presença de Deus toca profundamente até a nossa alma. E as coisas não podem trazer medo para nós, sabe por quê? Porque nós teremos a certeza que quando nós caminhamos pela fé e agimos, quando cremos em Jesus e colocamos Jesus como foco da nossa vida, como aquele que está no centro da nossa vida, tudo passa de fato a ser como aquele que vai dizer: calma, acalma-te o teu coração, porque eu estou no controle de tudo. Eu sou o Senhor da vida. Mais do que qualquer outro sentimento, quando eu acredito em Jesus e coloco Jesus no foco da minha vida, na intenção do meu coração, no desejo dos meus pensamentos, significa dizer que eu estou colocando Jesus na direção de tudo que eu sou. E tudo vai dar certo. Viver para Jesus é viver além da comodidade da vida. Essa é a segunda razão porque hoje deve valer a pena você viver, porque o milagre começa hoje, quando nós temos Jesus em nossa vida, quando nós temos Jesus em nosso coração. E aí eu digo para você, viver além da comodidade da vida significa dizer a luz do poder de Deus é mais do que brilhante durante todos os momentos escuros que nós teremos que atravessar. Pode ter certeza, quando nós colocamos Jesus no foco da nossa vida, quando nós vivemos além da nossa comodidade, significa dizer que nós estaremos prontos para ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. A nossa comodidade, às vezes, ensurdece os nossos ouvidos. Até o próprio convite de Jesus que faz diariamente, porque nos dispersa. Quando nós estamos interessados apenas à comodidade, ao conforto, às coisas que nós temos, às conquistas que realizamos, é como se nós estivéssemos cegos. Não estou dizendo que nada disso é ruim, pelo contrário, ter conforto, ter luxo, tudo isso é muito bom. Mas quando muitas pessoas colocam como prioridade essas coisas em sua vida, acham que pelo fato de ser bem-sucedido, essas coisas podem impedir essas pessoas de dar um passo de fé, porque elas estarão acomodadas. Quando alguma coisa estiver balançando, sacudindo, você estiver passando por lutas, dificuldades, por implicações, saiba que o mar pode estar revolto, mas Jesus está no centro de todas as coisas, porque a
até os ventos e tempestades obedecem à tua voz. É isso que eu estou querendo te dizer. Não significa dizer, pelo fato de ser cristão, que alguma coisa não venha me acontecer. Pelo contrário, mas a certeza é que Jesus está no comando, Ele é o Senhor da vida. E eu vivo além da comodidade da minha vida. Eu não vou viver apenas para poder projetar, imaginar que eu não vou passar por lutas, por dificuldades, por problemas, por implicações. Que venham todas essas coisas, até angústias, tristezas. Mas Jesus é maior do que todas elas. E isso sim faz valer a pena o milagre da vida que começa hoje. Se você está passando por qualquer luta, você está se identificando com essa mensagem, se você está ouvindo essa mensagem, está olhando para você e vê que você está enfrentando, ainda que sejam sérios e grandes problemas, saiba que se você tem Jesus em tua vida, você colocou Ele como foco, como direção, você vai viver além desse conforto, dessa comodidade. Os problemas virão, mas a tua vitória é certa, porque Ele está no controle de todas as coisas e Ele não deixará você afundar, como não deixou Pedro. Por mais que Ele tenha dito a Pedro: por que duvidaste, homem de pouca fé? Graças a Deus que nós somos seres humanos e nesse momento podemos dizer que nós vivemos além da nossa comodidade. E quando nós estivermos passando por dificuldade, por mais que a nossa fé em algum momento venha a falhar, nós teremos um Senhor que vai estar pronto para nos levantar, nos tirar do momento que estivermos afundando. É só colocar Ele como foco e não perder a atenção, não perder Jesus de vista, porque Ele é o centro de tudo. Quando eu digo que nós precisamos viver além da nossa comodidade, vem o terceiro ensino desse texto. Nós precisamos aprender a viver com os nossos erros. Portanto, aprenda com os seus erros. Aprenda a reparar, a ver nos seus erros aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode aperfeiçoar na tua vida cristã. Lembre que antes de tudo nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Não quer dizer que eu tenho que me acomodar, pelo contrário, eu tenho que viver além da minha acomodação e entender que Jesus é o centro, é o foco da minha vida e eu vou aprender sim. Quando olhar para os meus erros, eu terei a certeza de que Jesus é aquele que vai estar no centro da minha fé, do meu pensamento. Um dos maiores erros da caminhada cristã é a confiança na nossa própria capacidade e não no poder de Deus. Foi assim que naquele momento, eu olhando para Pedro, eu consigo mais ou menos ter uma noção, ter mais ou menos uma ideia. O mar estava revolto, as ondas estavam balançando, os ventos estavam fortes e Pedro talvez tenha confiado na sua habilidade, um excelente, exímio nadador, era pescador com muita eficiência. Mas nada disso adiantou. Ele estava vivendo o momento do milagre da vida, onde nenhum homem havia andado sobre as ondas. E Jesus disse: venha. No momento em que ele perdeu o foco, ele talvez tenha confiado nas habilidades, preocupado com aquele vento, preocupado naquele momento com a agitação do mar, e tirou o foco. E por isso, eu e você precisamos aprender. Nós não precisamos nem devemos confiar nas nossas habilidades. Não precisamos olhar para a nossa capacidade, ainda que seja intelectual, porque Deus é o Senhor da vida. Outro grande erro é tirar os olhos de Jesus e centrar a nossa atenção nas circunstâncias, nas coisas que vão acontecendo. Por favor, aprenda com esses erros. Os erros de Pedro não anulou a maior existência de um homem, de um servo de Deus, que foi chamado sobre aquele em que deveria ser edificado a igreja do Senhor, quando Jesus diz: sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Estou falando de um homem com todos esses erros. O grande erro é quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando tiramos os olhos de centrar em Jesus e colocar nas circunstâncias, colocar nas coisas, colocar nos problemas, colocar nas dificuldades, colocar nas dúvidas. Quando nós tiramos a atenção de Jesus e damos atenção a todas essas coisas, esse é um grande erro. Aí nós vamos parar como Pedro e ficar olhando mais as ondas, mais os ventos, do que olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Nós temos que olhar, nós temos que focar, nós temos que determinantemente prestar atenção em Jesus
e não tirar o nosso olhar de Jesus. A quarta e última característica é que nós precisamos descansar nos braços eternos do nosso Deus. Reconheça que sem Jesus você nada pode fazer. O apóstolo Pedro gritou para Jesus, ele não confiou nas suas habilidades. Quando eu falo nas suas habilidades, porque era um exímio pescador, conhecia o mar, sabia nadar, mas ele gritou por Jesus. Eu quero gritar por Jesus. Eu quero gritar todos os dias para mostrar que eu preciso, que eu dependo, que eu escolhi Jesus em minha vida. E ainda que eu venha afundar antes das águas me submergir, eu vou gritar: Jesus, me ajuda, não há vergonha nenhuma nisso. Significa dizer que eu quero a ajuda dele. E se você está passando por qualquer que seja o momento de tempestade de sua vida, você precisa de Jesus, grite por Jesus, ele te ouvirá. Foi isso que ele fez com Pedro. Ele agarrou na mão de Pedro e levantou, e ele quer levantar você também. Ele quer levantar você porque ele quer fazer com que você tenha confiança. Porque a confiança de Cristo nos fortalece. A confiança em Cristo pode fazer com que todas as coisas, ainda que seja impossível para o homem, para Deus será possível, porque Deus é Senhor da vida. E essa é a maior riqueza que nós temos, é a garantia de que o nosso Deus estará comigo, estará com você todos os momentos, para a honra e glória do nosso Deus eterno. E eu gostaria de concluir dizendo para você: Jesus e Pedro, eles andaram sobre as águas durante muitos minutos antes de chegar no barco. Preste muita atenção. O grande milagre da vida aconteceu quando Jesus tirou Pedro, que estava afundando. Aquele homem foi revitalizado. Imagine sendo, olha, direcionado, levado de volta ao barco pelo maior Senhor que todos os tempos já viu em toda a terra. O nome dele é Jesus Cristo. E ele quer te conduzir em paz, ele quer te conduzir em segurança até o barco. Qual é o barco da tua vida? É o barco em que Deus precisa estar na direção, no comando, como aquele que é o comandante, aquele que é Senhor da nossa vida. Para todas as pessoas que verão com seus olhos, sermos conduzidos, depois de submergido na água e tirado por ele, pelo Senhor Jesus, levantado pelas suas mãos, assim como todos os discípulos, em qualquer situação, poderiam ter experimentado esse grande milagre da vida. Mas mesmo sendo o ser humano, Pedro, no momento que disse, eu quero, é o Senhor mesmo, eu quero ir até aí, nós precisamos ser ousados também, esse é o grande ensino. Nós precisamos confiar, acreditar, dar um passo além daquilo que muitas vezes eu estou preso, além da minha comodidade, do meu conforto, da minha habilidade, ainda que eu venha passar por qualquer que seja o momento, ainda que seja a tempestade, dificuldades, eu confiarei no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ensine, que Deus nos ensine a viver hoje todos os dias para confiar e para fazer valer a pena o dia de hoje como o maior milagre da vida. Deus te abençoe.